Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né, referente à parte de desenho técnico. Nesse caso a gente vai estar fazendo uma análise no que diz respeito à localização de furos, né, em um desenho. Nesse caso a gente vai tomar como referência aqui um ponto base, né? Então no caso aqui seria esse ponto base aqui, ou seja, um ponto zero, né, de coordenada. A gente vai tomar como orientação esses dois eixos, ou seja, Y e X, e o nosso objetivo aqui vai ser descobrir a localização em X e Y para cada um desses furos. No caso aqui, furo 1, furo 2, 3 e 4. E aí, nesse caso aqui, a gente vai preencher essa tabela aqui. É uma atividade simples, mas muita gente se confunde quando vai fazer essa análise de localização, porque algumas cotas não tomam como base ali uma certa referência, e aí quando você vai fazer a localização, exemplo, uma furadeira, uma fresadora, quando vai fazer uma inspeção, da peça, acaba se confundindo um pouco, então é importante ter essa orientação. Então vamos lá verificar o furo 1, a distância dele em X e Y, Vou dar um zoom aqui. Pronto, aqui vai ficar bom. O furo 1, esse aqui, vou deixar ele marcado aqui de verde. Esse furo 1, se a gente for observar aqui a distância dele para X, ou seja, seria essa distância aqui. Qual é a referência que a gente tem? Observa que a gente tem aqui a cotagem de distância entre os furos. Cada um dos furos entre si possui 20 milímetros de distância, E dessa borda aqui, 20 milímetros também. Então, se a gente somar todos esses valores aqui, a gente vai chegar a 80 milímetros. 80 milímetros. Então, o que é que a gente faz? Se esse comprimento aqui total, tomando como referência o centro aqui do furo 1, é 80 milímetros, é só a gente subtrair do comprimento total aqui indicado, que no caso é 120. Então, você teria 120 menos 80. 120 menos 80, a gente vai descobrir o quê? Essa distância aqui. 120 menos 80. 120 menos 80 vai dar quanto? 40. Então, 40 milímetros é essa distância. Se a gente for tirar uma prova real, qual seria a prova real? Esse comprimento total, que é 80, mais 40 tem que dar 120. 80 mais 40 vai dar 120, que é o total aqui indicado, ou seja, o comprimento aqui total. Então, a distância em X desse furo 1 é 40 milímetros. Então, a gente já sabe que é 40. Só que aqui a gente já pode matar os outros também. Veja que para o furo 1 é 40, dessa face aqui, para o furo 2, essa distância vai ser quanto? 40 mais 20, ou seja, o furo 2 é 60. Então, a gente tem furo 1 com 40, furo 2 com 60, furo 3 com mais 20, ou seja, 60 mais 20, 80, e o furo 4 com 80 mais 20, que daria 100. Para tirar uma prova real, se a gente pegar essa distância aqui do furo 4, que nesse caso aqui daria 100, o que acontece? Se esse comprimento é 100 milímetros, e essa distância total aqui em cima é 120, 100 para 120 dá quanto? 20 milímetros. O 120 menos 100 dá 20. E observa que essa cota aqui evidencia isso, 20 milímetros a distância. Então, aí no caso está correto. Então, as distâncias referentes aí a X, a gente vai ter o furo 1 com 40 milímetros, o furo 2 com 60 milímetros, que nesse caso aí é 40 mais 20, o furo 3, 60 mais 20, que vai dar 80 milímetros, e o furo 4, 80 mais 20, que vai dar 100 milímetros. Então, a gente já tem a distância aí referente a o eixo X. E o que acontece? O eixo Y é o mais tranquilo, porque tranquilo entre aspas, porque eles estão na mesma altura. Ou seja, eles estão na mesma altura em referente a esse eixo aqui, que eu vou deixar aqui de verde. Então, a gente sabendo a altura de um, é a altura de todos os outros. Ou seja, você tem um posicionamento ali em sequência para o X, mas no Y, na altura Y, todos eles estão com a mesma altura. Então, vamos analisar aqui para descobrir essa altura. O que a gente pode fazer aqui para saber essa altura? Bem simples. Essa altura aqui total é 130. Se 60, que é esse comprimento aqui, ele está tangenciando a essa altura total, que é 130, a gente pode fazer 130 menos 60,
né? 130 menos 60. 130 menos 60, nesse caso aí vai dar 70, né? Então a gente teria 70 milímetros, né? 130 menos 60 daria 70. 70 seria essa altura aqui que está faltando. 70, mas não é a altura ainda que a gente quer. Já que a gente já sabe que essa altura aqui é 70, o que é que a gente faz? Observa que aqui é 30. Ou seja, 70 mais 30 representa a altura. Ou seja, essa altura aqui ela é de 100 milímetros. Ou seja, a altura em Y é de 100 milímetros. Recapitulando, 130 menos 60, porque a gente fez 130 menos 60? Para saber essa altura aqui. Para saber essa altura. E essa altura é de quanto? 130 menos 60, né? Ou seja, vai dar 70 milímetros. Já que a gente já tem essa referência aqui para 70, é só a gente somar aqui com 30, né? Que vai ter esse outro complemento aqui chegando na altura. Ou seja, essa altura ela vai ser composta de quê? 30 milímetros mais 70. 30 mais 70 vai dar 100. Ou seja, a altura em Y é de 100 milímetros. Todos os furos estão na mesma altura. Todos eles estão na mesma altura, né? Então, nesse caso, a altura aqui destinada é 100 milímetros. Então, em Y, essa altura é de 100 milímetros para todos os furos. Beleza? Então, aqui, o valor para cada um deles referente a essa altura vai ser igual, que nesse caso aí vai ser de 100 milímetros, né? Então, aí a gente fica com a referência de localização de todos os furos, né? Dos 4 furos aí indicados, né, necessários, os furos 1, 2, 3 e 4, tomando como base ali o eixo de origem, né, o eixo de origem esse aqui. Então, com base nesse eixo de origem, a gente vai saber todas as distâncias, né? Exemplo, vamos verificar aqui o furo 1. Cadê? Aqui tá bom. Então, o furo 1, o que é que acontece? A gente teria essa distância aqui, ó, a altura e esse comprimento, né? Então, esse comprimento em x, que seria esse aqui, o comprimento em x a gente já sabe que é de 40 milímetros, e a altura que representa aí o y seria de 100 milímetros, né? E aí, no caso, todos eles estão na mesma altura, ou seja, 100 milímetros, e para o x aí é só fazer esse espaçamento de 20 milímetros, como a gente fez no início, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!